Olá, graça e paz a todos aqui no canal, o canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Então vamos para mais aqui um tema, né, falando mais uma vez sobre a nova ordem mundial, falando mais uma vez sobre o anticristo. E é bem assim na questão de uma notícia, né, saiu aí uma notícia, mais uma vez, falando sobre o presidente da França, Emmanuel Macron. Sim, Emmanuel Macron, ele está sendo aclamado como um grande líder mundial. Nós já temos falado aqui no nosso canal sobre Emmanuel Macron, as suas evidências, características, tudo indica que ele é um dos homens no mundo que tem mais evidência pelo seu nome, pelo seu nascimento, as coisas que acontecem com ele, de ser o grande anticristo final, o grande anticristo bíblico, né? Porque as evidências do que a Bíblia fala, se você for pesquisar sobre a questão de Emmanuel Macron na sua vida, você vai ver que várias evidências, vários fatos apontam realmente Emmanuel Macron como esse grande líder mundial que vai ser aclamado na nova ordem mundial para que se estabeleça esse governo único. Então aqui mais uma notícia que saiu aqui, aqui nesse site, né, um site americano, mas eu traduzi aqui, está sendo muito divulgado aí pela internet. Eu também estou trazendo para que a gente possa analisar aqui essa notícia que é recente aqui no nosso canal, no canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Então acompanhe conosco, curta, compartilhe essa mensagem e vamos aí para a notícia. Então você está vendo aí a notícia, né? Aqui no site aqui desse tabloide, dessa revista digital, esse jornal, é o Now the Rage Begins. Então aqui fala do presidente francês Emmanuel Macron, tá certo? Eu traduzi aqui, a gente vai acompanhar aqui o que essa notícia tem a dizer sobre essa questão. Então diz o seguinte: o presidente francês Emmanuel Macron está sendo aclamado como o único capaz de resolver a crise com a Rússia e a Ucrânia. Mas por quê, né? Então, aí a notícia aí pergunta o porquê. Ele diz: agora que a guerra está em andamento e sem sair da vista, o mundo precisa de uma ação mais ousada do chefe do Estado francês. Após a afirmação de Biden de que Putin é um açougueiro que não pode permanecer no poder, Macron estava certo ao enfatizar que os líderes ocidentais devem evitar a retórica hostil que intensiva o conflito. Mas a sua deferência a Washington até agora o impediu de tomar as medidas necessárias para resolver a crise. O homem mais bem colocado para resolver a crise, o presidente francês, Emmanuel Macron. Então será mesmo ele, né, esse homem que a maioria está apontando que resolverá essa crise mundial, ele que vai ser aí a ponta desse iceberg para poder resolver essa questão aí, dessa guerra que está sendo aí falada no mundo todo, que está aterrorizando também vários países, porque o que repercute lá, repercute também no nosso país, no Brasil, tá certo? Repercute em todos os países, e no nosso país, o Brasil, também repercute tudo que está acontecendo nessa guerra. Então, Emmanuel Macron, ele está sempre ali falando a respeito, né? Está interagindo com os líderes para que haja uma solução. Então veja bem, aqui diz, né? O fato de a França atualmente ocupar a presidência da UE, União Europeia, só aumenta sua mística. Macron deve usar sua recém-descoberta eminência para persuadir o resto da Europa de que manter a Ucrânia fora da OTAN é uma política humana e pragmática. Então você vê que ele defende aí essa questão, né? O Macron, ele que fez aí mais uma vez, né, essa intermediação aí junto à ONU, junto à União Europeia, sobre essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Aí aqui diz: ele aparece no meio de todas as crises, é sempre o primeiro líder mundial a responder e tem uma relação mais próxima com o Papa Francisco. Então a gente já vimos isso aí em outros vídeos, né, da relação do Papa Francisco, que é o grande líder mundial da Igreja Católica no Ocidente, da Igreja Católica Romana, tá certo? O Papa Francisco, ele tem uma grande aproximação aí com o Papa Francisco.
aí do que qualquer outra autoridade eleita em qualquer lugar, né, romana por parte de pai, tá certo? Aliás, em qualquer lugar do mundo. Emmanuel Macron tem ascendência judaica, ou seja, então uma das características, né, aí de Emmanuel Macron, ele tem ascendência judaica por parte de mãe e ascendência assíria e romana por parte de pai. Então, uma das características aí de Emmanuel Macron que também evidencia ele, né, como esse grande líder mundial e também dos fatos que foram narrados, estão narrados através das Escrituras Sagradas e também das epístolas do apóstolo Paulo, falando acerca do último anticristo, né, desse homem que irá comandar a nova ordem mundial. Vamos ver aqui, né? Enquanto escrevo isso, Emmanuel Macron é o presidente da União Europeia, o presidente da França e o presidente de Andorra, né? Então, você vê que está até grifado aqui como presidente de Andorra, é também uma das grandes características de Emmanuel Macron. Mais uma coisa, seu aniversário cai bem no meio da festa romana de Saturnália, né? Também outra característica. E você se pergunta por que dizemos que ele pode ser o homem bíblico do pecado, né? Então, o narrador do texto aqui, ele fala, né, sobre essas características de Emmanuel Macron, do qual também a gente já tem falado muito dessa questão, das características dele, de ser realmente, de tudo pegar, tudo condizer com as características bíblicas, né, que bate com que ele realmente seja, né, esse grande líder mundial do que fala a Bíblia no final dos tempos, né, ou seja, já para iniciar a grande tribulação. Aí diz, né, ele cita até um texto aqui da Bíblia King James, né, Daniel 8, 23, 24, e diz, ó, e no último tempo do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao máximo, um rei de semblante feroz e entendimento de sentenças sombrias se levantará, e o seu poder será poderoso, mas não pelo seu próprio poder, e ele destruirá maravilhosamente, e prosperará, e praticará e destruirá os poderosos e o povo santo. Então você vê aí que esse poder, né, fala também lá em Daniel da ponta pequena, né, que ela surge no meio dos outros chifres, aquela ponta pequena, ela se torna, e tem um olhar de homem, tem uma face de homem, ela se torna grandiosa, essa ponta pequena. Ela vai aos poucos, vai ganhando poder, vai surgindo, que é o que está acontecendo também com o presidente da França. Não sei quanto a você, mas com certeza adoro assistir Emmanuel Macron chegando ao topo da selva política e espero fervorosamente que ele seja o homem bíblico do pecado, né? O narrador do texto aqui está falando sobre isso. Porque se ele e a apostasia já foi cumprida, a revelação de 2 Tessalonicenses 2,3, dele ocupando esse cargo é a última coisa que mantém o voo 777 no modo táxi. Ou seja, é óbvio que o presidente da Rússia, né, está enviando recrutas para preservar seus verdadeiros soldados e travando uma guerra falsa com a Ucrânia, porque seu objetivo final é puxar os Estados Unidos e a OTAN para uma guerra nuclear. Então você vê que é um assunto muito sério, o que o narrador do texto aqui, do tabloide aqui, digital, Now the Rain Begins, né, falando do presidente francês Emmanuel Macron, que está sendo aclamado como o único capaz de resolver todas essas questões. Então é isso, né? O que você acha? Você acha que Emmanuel Macron é esse grande líder mundial que está falando a Bíblia, que já fala a Bíblia há tempos atrás, há quase 2000 anos? O Senhor Jesus Cristo falou, o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, outros apóstolos também falam, né, como Pedro e outros apóstolos. A Bíblia já narra dessa questão do fim dos tempos, a questão da grande tribulação, qual já estamos falando muito tempo aqui já também nos nossos vídeos aqui no nosso canal. Então você pode analisar também por você mesmo, à luz das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, daquilo que está acontecendo nas notícias, no nosso mundo, da nossa realidade, no mundo religioso, no mundo teológico, no mundo espiritual, de que tudo se encaixa, né, dentro da realidade do que está acontecendo, das guerras, de rumores de guerra que fala do tempo do fim, mas já às portas da grande tribulação. Então, o que você acha? Emmanuel Macron, esse líder mundial, as características dele batem naquilo que está falando nas Escrituras Sagradas? Tá? Agora é com você de analisar isso aí. Mas mais fatos surgirão. Ou apenas ele está preparando alguém para o domínio, né, o comando totalitário e global
da nova ordem mundial, de qual todos os grandes líderes já estão falando que já está às portas. Então resta-nos não só examinar, mas se preparar para a crise final que há de vir. A igreja se preparar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos dos seus servos, os profetas. Então, a palavra de Deus já foi profetizada, Deus está no controle de tudo, mas a igreja deve se preparar, porque a perseguição contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia, vai vir à tona. Então é preciso a igreja se preparar. E como nós vamos nos preparar dentro dessa questão? Então aí que está também, a gente vai ver aí nos próximos vídeos, como a igreja deve se preparar, como a igreja deve se posicionar agora no tempo futuro, agora nesses tempos finais. Amém, glória a Deus. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, irmãos, pessoal da igreja, familiares, para que chegue a mais pessoas e que possamos cada dia mais se preparar, porque Jesus está voltando. E ele diz, quando vir todas essas coisas acontecendo, levantai as mãos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Shalom, graça e paz. Até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos.